Home Invasion, ou em bom português, invasão domiciliar, pode ser considerado um dos subgêneros mais assustadores do terror, isso porque ele mexe com um medo bem real e muito presente nas nossas vidas. Para hoje, separei 3 filmes desse subgênero para indicar aí para vocês, e para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Casos de invasão domiciliar, assaltos a residências não são novidade nenhuma nos jornais e portais de notícias mundo afora. E se isso já é um problema aqui no Brasil, onde a gente fica rodeado de portões de ferro e cercas elétricas, imagina lá nos Estados Unidos, onde nem isso tem e é a coisa mais fácil do mundo alguém entrar na tua casa. Talvez seja justamente por isso que essa temática da invasão domiciliar tenha servido de base para tantos e tantos filmes do cinema de horror estadunidense. Tanto que o negócio se tornou um subgênero próprio, o famoso Home Invasion, que pode ser traduzido livremente para o português como invasão domiciliar. E se tu aí é uma dessas pessoas que curte o arrepio na espinha proporcionado por esse tipo de temática, o vídeo de hoje aqui do Cine Horror 101 é feito para você. Fugindo um pouco dos longas mais conhecidos desse subgênero, como Os Estranhos ou The Purge, trago hoje 3 filmaços de Home Invasion que vão te fazer conferir as portas e janelas da tua casa antes de dormir. E antes da gente começar a falar dos filmes, você aí que ainda não é inscrito aqui no Cine Horror 101, considere se inscrever aqui nesse canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme pra te aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filminho de terror. Também aproveita e já segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Agora sim, recado dado, bora pra nossa lista. Começamos com Hush, A Morte Ouve, filme de 2016, estrelado pela Kate Siegel e dirigido pelo marido dela, o talentosíssimo Mike Flanagan. Pra quem não conhece o cara, ele é o criador de 2 das melhores séries de terror dos últimos anos, a excelente Maldição da Residência Hill e minha favorita, A Missa da Meia-Noite. Na história, uma mulher surda, sozinha em sua casa, recebe a visita indesejada de um excêntrico e estranho assassino. A partir daí começa um terrível jogo de gato e rato em que não vai faltar tensão, sustos e sangue. O que torna Hush um filme um tanto diferente de outros longas com a mesma temática é o fato da protagonista ser completamente surda. Isso significa, obviamente, que na sua luta contra o assassino ela não pode contar com o sentido da audição, o que torna tudo muito mais difícil para ela e muito, mas muito mais tenso para nós espectadores. Junto com uma forte sensação de claustrofobia em diversas cenas, toda essa fragilidade da personagem principal compõe uma trama que nos gruda a tela do início ao fim. Mas reparem que eu falo em fragilidade no sentido dela não conseguir ouvir, e não na sua disposição para lutar contra o assassino, porque essa ela tem e pra caramba. A gente fica super apreensivo acompanhando a personagem ali enquanto ela se esconde e se esgueira pelos lugares, tentando fazer o mínimo de barulho possível, porque ela sabe que qualquer passo em falso pode significar sua morte. E quando esse tipo de dinâmica é bem trabalhada dentro de um filme, dá um nervoso absurdo, e pode ter certeza que esse é o caso de Hush. Grande parte dos créditos por tudo isso vai para o diretor Mike Flanagan, que aqui demonstra sua incrível capacidade de criar, elevar e manter um clima de tensão absurdo ao longo de toda a trama. Em meio à fotografia escura e sombria que compõe boa parte das cenas do filme, a gente vai cada vez mais se sentindo acuado, angustiado e nervoso. O resultado disso é um filme de terror profundamente impactante e extremamente imersivo. Para além da direção do Mike Flanagan, eu destaco aqui também a atuação da Kate Siegel, que tá como sempre excelente no papel. Definitivamente, ela e o marido são um casal que se sai muito bem fazendo terror juntos. No quesito da violência, o filme não vai tão longe assim, mas tem ali seus bons momentos. Não é como se a gente tivesse sangue esguichando para tudo que é lado a todo momento, né? O filme foca muito mais no suspense e na tensão, mas quando a violência vem, ela também não deixa a desejar. O pessoal que gosta de uma sanguinolência da braba tá muito bem servido em Hush. Em resumo, trata-se de um filme que cumpre muito bem a proposta do Home Invasion. Ele é tenso, deixa a gente nervoso e assusta na medida certa. Seguimos com The Collector, ou em português, O Colecionador de Corpos, filme de 2009 que mistura Home Invasion com torture porn e no final das contas entrega um resultado bem interessante. Na trama, um ex-criminoso que está passando ali por dificuldades financeiras decide invadir e assaltar a casa de uma família rica. O problema é que um outro invasor acabou chegando antes, um maníaco assassino extremamente sádico do qual não vai ser nada fácil escapar.
Mas assim, gente, eu vou ser bem sincero aqui, não é todo mundo que vai gostar desse filme, não. Isso porque ele tem um jeitão de filme B, algumas cenas bem forçadas e toda uma estética muito própria dos anos 2000, que apesar de ter seus admiradores, não dá pra se dizer que envelheceu muito bem. Pessoalmente, eu gosto bastante de The Collector, mas isso porque todos esses defeitos não são nem de longe coisas que me incomodam e porque eu acho que, para além disso, o filme também tem vários méritos. Em primeiro lugar, ao meu ver, The Collector é um filme que trabalha muito bem todos os elementos que ele apresenta ali na hora de criar um forte clima de tensão que aqui é muito bem-vindo e é essencial para qualquer filme desse subgênero. As diversas armadilhas que o vilão espalha pela casa, as interações dele e do personagem principal com as suas vítimas, tudo isso vai sedimentando uma narrativa muito dinâmica e bem divertida de se acompanhar. Agora, o que mais diferencia The Collector de outros filmes Home Invasion é justamente o altíssimo nível de sanguinolência e gore. Afinal de contas, para além do Home Invasion, The Collector é um exemplar clássico do torture porn, subgênero que bombou bastante lá nos anos 2000. A gente tem aqui, inclusive, toda a estética do cinema de horror daquela década, toda aquela fotografia sombria e cheia de contraste, com tons amarelados e esverdeados, que marcou, por exemplo, outros tantos filmes do mesmo subgênero, como Jogos Mortais, por exemplo. Para além disso, o filme sofre um pouco com algumas cenas que não dá para negar, são pra lá de forçadas, uns trecos que fazem a gente ter que elevar a nossa suspensão da descrença a níveis altíssimos. Algo que para alguns espectadores pode ser meio difícil de relevar, mas se tu aí conseguir, certamente não vai atrapalhar a experiência do filme como um todo. E por último, mas não menos importante, temos o perturbador Incident in a Ghostland, de 2013. O filme é visceral, chocante e desconfortável pra caramba. Afinal de contas, ele é escrito e dirigido pelo Pascal Laugier. Pra quem não tá ligado, esse é o cara responsável por Martyrs, uma obra-prima do horror francês que é considerado por muitos o filme mais perturbador de todos os tempos. E embora nesse sentido o Incident in a Ghostland não chegue nem perto de Martyrs, ele ainda consegue dar uma boa perturbada na mente. Na trama, duas garotas adolescentes se mudam com a mãe delas para uma casa antiga que a sua tia deixou de herança. Logo na primeira noite, porém, elas recebem a visita indesejada de dois maníacos que têm as piores das intenções com elas. Falando de maneira geral, dois adjetivos podem muito bem definir Incident in a Ghostland, e esses adjetivos são brutal e melancólico. O longa tem como temáticas principais a perda da inocência e as formas pelas quais a nossa mente lida com eventos traumáticos e os efeitos que esses eventos têm nas nossas vidas. Dentro dessa lógica, o filme ainda encontra espaço para explorar as relações familiares entre a mãe e suas filhas e entre as duas adolescentes, um negócio meio conflituoso ali entre elas. Sendo assim, pode-se inferir que Incident in a Ghostland é um filme que ele se torna perturbador muito mais pela forma como ele aborda todas essas questões do que por causa da violência gráfica em si. Não me entendam mal, esse filme aqui tem bastante violência sim. O que eu tô dizendo só é que existe um peso extra conferido ao longa por todas as elaborações psicológicas incutidas no roteiro. Diga-se de passagem, isso também é algo que a gente encontra em Martyrs. Para além disso, o filme também tem um plot twist que dá uma boa embaralhada na cabeça da gente, motivo pelo qual eu inclusive pretendo incluir esse filme na terceira parte da lista de filmes psicológicos aqui do canal. A trama pode parecer meio confusa ali no primeiro momento, mas para o espectador mais atencioso, eu tenho certeza que não vai ser problema nenhum se situar na narrativa e acompanhar a história de boas. Agora, o problema mesmo desse plot twist é que ele torna muito difícil falar desse filme sem dar spoilers, de modo que eu direi apenas que nesse longa, muita coisa não é bem o que parece. Se tem algo de objetivamente ruim para se falar desse filme, eu citaria alguns jump scares que parecem meio deslocados ali na trama. Eu acho que eles não funcionaram bem da forma como foram usados. Mas também é algo muito pontual, não acho que seja nada que vá atrapalhar a experiência de ninguém. Para além disso, o filme recebeu algumas duras críticas por supostamente ser misógino e transfóbico, mas também já não dá para falar muito sobre isso aqui, até para não dar spoilers para vocês. Como eu também não tô muito no meu local de fala para tratar desses assuntos, eu deixo aí para vocês que assistiram esse filme debaterem aqui nos comentários. Em resumo, Incident in a Ghostland é um filme chocante que se sai muito bem ao contar uma história triste e desoladora de uma maneira pra lá de instigante e surpreendente.
Mas é sempre bom reforçar, o filme é pesado em diversos sentidos, desconfortável pra caramba e extremamente revoltante, além de conter alguns possíveis gatilhos ali, principalmente pro público feminino. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aí embaixo quais desses filmes vocês já assistiram, quais ficaram interessados em ver e o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!